Oi, amor, bem-vinda. Hoje vai ser um vídeo para quem tá se sentindo perdida, passando pelo processo de se perguntar quem sou eu, o que eu quero da vida, para que direção eu vou e quero trazer algumas reflexões aqui, especialmente para no recorte de ser mulher e estar perdida, né? Então, eu toda vez que eu faço um vídeo para vocês, eu tô sempre pensando muito nos meus próprios processos como mulher e também no processo das alunas com quem eu trabalho, né? Porque a partir do momento que eu saio só da minha experiência, eu começo a estudar sobre esse assunto, sobre ser mulher e sobre essa procura por propósito, sobre uma procura por uma vida com sentido e começo a ajudar outras mulheres, eu começo a ver que tem coisas que são muito parecidas. Então, eu recebo muitos e-mails, eu converso com muitas mulheres que dizem: eu tô perdida, eu não sei o que fazer da vida, eu não sei qual direção seguir, eu não sei mais o que eu gosto, eu não sei mais quem eu sou. E a sensação que nós temos quando a gente está vivendo essa experiência é que a gente está ou ficando maluca e que nós somos as únicas que estão vivendo essa situação, né? Quando é a gente que tá perdida, a sensação que dá é que tá todo mundo encontrado, menos a gente, né? Mesmo porque a gente se compara muito, né? A gente compara o que tá acontecendo internamente, os nossos sofrimentos, as nossas dores, com o que os outros nos mostram, que é sempre uma realidade filtrada, né? E quando eu penso na minha, né, para ilustrar a nossa conversa, quando eu penso no momento que eu mais estava perdida, um dos momentos que eu mais estava perdida na vida, foi quando eu estava com 30 anos. Eu já tinha imigrado para a Austrália, eu morava na Austrália já fazia, naquela época, 7 anos. E eu tinha passado por todo o percurso da imigração, que é você chegar, você ter que lutar por visto, não ter certeza se vai ou não vai conseguir, dividir casa com um monte de gente estranha, não ter dinheiro pra nada, se questionar, sentir que a tua vida tá parada enquanto todo mundo no Brasil tá, né, seguindo nos planos e avançando, a sensação que você tem que estar parada. Eu tinha passado por todos esses processos. E 7 anos depois eu tinha chegado num ponto em que tava tudo bem. Eu tava ganhando dinheiro, eu tava com um emprego estável, eu tava com o visto resolvido, meu casamento tava bem, minha casa tava boa, tá tudo bom. Só que eu tinha esse negócio dentro de mim que me dizia: essa não é a sua vida. Existe outra vida pra você. E a sensação que eu tinha e o que eu me dizia muito assim: cara, você nunca tá feliz. Você chegou aonde você mais queria chegar. E você não tá feliz de novo, sabe? Você vai estar feliz algum dia, você vai estar feliz? E esse pensamento, ele fazia com que eu não entrasse nos questionamentos profundos que eu precisava entrar naquele momento. E eu resisti muito a essa mudança, porque existia, ao mesmo tempo que existia dentro de mim um desejo gigante de me conhecer, de saber quem eu sou de verdade, na minha essência, uma saudade de mim mesma, uma vontade de fazer um trabalho que fosse uma extensão de mim, que eu pudesse contribuir para o mundo de alguma forma, sendo eu, sabe? Trazer sentido para minha vida, porque na época eu trabalhava como gerente de restaurante. Aqui na Austrália, ser gerente de restaurante não é um emprego ruim, né? No sentido de que no Brasil, e quando eu digo ruim, é que no Brasil, o gerente de restaurante, na maioria dos restaurantes, não tem um conforto financeiro. Aqui sim, né? Então eu tinha esse emprego de gerente de restaurante, que era um emprego bom para mim na época. E o meu futuro ali, daqui uns anos, era abrir meu próprio restaurante. Então eu tinha um futuro bom pela frente, né? Bom. Só que eu sentia uma extrema desconexão com aquele plano. E isso fazia com que eu me sentisse muito perdida. Porque eu tava com direção, então não é que eu tava totalmente sem direção, eu tinha uma direção. Só que essa direção não se alinhava comigo. E ao mesmo tempo que eu tinha esse desejo muito grande, né, de me conhecer, de saber quem eu era, de me jogar e me reconectar comigo, com partes minhas que eu tinha deixado para trás,
eu tinha também uma outra parte que falava, sossega, para quieta, por que você está sempre insatisfeita, por que você não está grata, por tanta gente numa situação pior, por que você não simplesmente não agradece e para quieta. Então eu ficava nesse conflito, sabe? Uma parte minha querendo ir, a outra parte me segurando. E nesse momento da minha vida era só eu mesmo, assim, que estava fazendo esse processo, né? Não tinha ninguém externamente me censurando e ninguém externamente me estimulando para eu ir em outra direção, né? Na época eu tava casada e meu ex-marido não tava nem por um lado nem por outro, assim, interferindo nesse meu processo. Era um processo meu. E o que eu vejo hoje, são essas questões que eu quero trazer aqui para você, é o quanto que o fato de eu estar perdida e de eu estar resistindo entrar no processo de me encontrar tem a ver com como eu fui criada como mulher. Para que mulher eu fui criada para ser. Então, é esse recorte aqui que eu quero conversar com você para que você perceba também na sua vida e aí, né, na sua história, em como você está perdida e no que você está sentindo, o quanto que, aonde que esses elementos se encaixam na sua história para você começar a ter clareza e começar a ver também alguns pontos de saída, algumas alternativas de saída para você seguir o seu processo de se encontrar e ter uma vida com propósito, com significado, com sentido, que você sinta que você está expressando quem você é de verdade. O que acontece, né, é que nós mulheres, e eu falo, né, se você já me acompanha há um tempo, você já deve ter me ouvido falar disso, eu falo que a gente sofre da síndrome da boa menina. E a síndrome da boa menina é uma maneira que eu encontrei de transmitir, né, uma coisa que não sou eu que inventei, né, que é sobre a socialização feminina, que é como nós somos criadas para sermos mulheres. Eu nasci nos anos 80, então eu fui uma menina criada nos anos 80 com os valores e cabeça dos anos 80. Mas infelizmente eu não acho que mudou tanto assim desde lá. Claro que a gente está começando a ver algumas mudanças, mas é tudo muito embrionário ainda. E quando eu fui crescendo como menina, eu fui sendo educada para ser de uma determinada maneira. Então eu fui sendo educada para ser uma menina obediente, uma boa menina, né? Então responsável. Fernanda não dá trabalho. Fernanda é muito inteligente. Se eu tinha comportamentos que não se encaixavam nessa boa menina, por exemplo, eu era uma menina muito desprendida de beleza. Eu nunca fui muito apaixonada pelas princesas, né? Eu acho que eu queria mais ser o príncipe do que a princesa, no sentido de que eu queria aventura. Então era sempre assim, Fernanda, isso não é um jeito de menina sentar. Fernanda, isso não é um jeito de menina falar. Tinha uma direção para que tipo de menina eu tinha que ser. E a menina que eu tinha que ser era isso, bonita, comportada, boa aluna, responsável, obediente, quietinha, não dá trabalho, inteligente, que vai encontrar um bom rapaz e ter uma família e ter um bom trabalho, porque eu também sou filha de uma mãe que trabalhava fora, então além de ter a expectativa que eu fosse ter filhos, de que eu fosse ser uma boa dona de casa, e ser uma boa mulher, uma mulher elegante, bonita e bem arrumada, também era esperado que eu tivesse uma carreira, né? E que eu não dependesse de homem. Por mais contraditório que todas essas informações sejam. E na medida que você é criança, você quer se adaptar àquele ambiente, porque você precisa daquele ambiente para você sobreviver. E quando eu digo ambiente, óbvio, passa pela família, mas não para na família. À medida que eu fui crescendo, eu fui para a escola. Na escola tinham os papéis das meninas e os papéis dos meninos. Então, por exemplo, as meninas, elas estavam sempre brincando de boneca, brincando tranquilas, brincando de casinha, brincando de coisinhas, né, sossegadas, enquanto os meninos estavam correndo, pulando muro, batendo carrinho com carrinho, indo pra guerra, né? Tinham outras brincadeiras. E tudo isso
São coisas que a gente vai internalizando e não para muito para pensar, né? Ainda mais com criança. A gente vai entendendo quem a gente tem que ser. E não só a gente vai sendo criada, como a gente vai observando as mulheres ao nosso redor. E a gente vai vendo como as pessoas que a gente tem como referência falam das pessoas, das mulheres ao nosso redor. Então, por exemplo, eu via, né, muita admiração por mulheres que eram bonitas, que se cuidavam bem, que eram bem-sucedidas, que tinham um certo status financeiro. E eu ouvia muito julgamento e palavras duras e cruéis sobre mulheres que não tinham um corpo perfeito, que não estavam indo bem financeiramente ou profissionalmente. Ouvia comentários sobre as mulheres, o tipo de mãe que as mulheres eram. E eu fui sacando que tipo de mulher eu tinha que ser. E uma das coisas que eu ouvia muito, né, era assim, porque eu tinha uma natureza muito questionadora, muito curiosa, muito aventureira. E todas essas características não eram características de uma boa menina, né? Porque ser muito curiosa, ser muito falante era chato. Eu ouvia muito, Fernanda, você tá achando chata. Fernanda, por que você tem que questionar tudo? Porque tudo tem que ser difícil com você. Você é muito difícil. Nossa, o dia que você... Nossa, tem um dó do seu namorado. Você dificulta tudo, você problematiza tudo. Que eram características minhas, muito... Nasci assim, sabe? Que era o que eu sou, né? Uma pessoa muito curiosa pela vida, eu quero saber das coisas, quero entender, sabe? E isso eram características minhas que foram sendo reprimidas ao longo da vida. Porque elas não cabiam nessa expectativa da menina e da mulher que eu deveria ser, né? Até a própria sexualidade, né? Eu cresci numa família de católicos, então eu tinha muito essa coisa de menina tem que ser difícil, tem que se valorizar, senão nenhum menino vai querer namorar com você. Então, assim, essa desconexão com a sexualidade, com o desejo, que a gente às vezes acha que está ligada só ao sexo, à cama, mas isso está ligada à nossa libido, ao nosso tesão pela vida, né? Tudo uma coisa está ligada com a outra. Dá até pra gente fazer um outro vídeo sobre isso. Ouvia coisas sobre o meu corpo, né? Então eu sempre fui uma criança gordinha e eu ouvia, se você não emagrecer, nenhum menino vai querer te namorar. Então sempre né, precisando dessa aprovação masculina, vou precisar de um namorado, e sempre super heteronormativo. E o que aconteceu à medida que eu fui caminhando da infância para a adolescência é que eu comecei a reprimir muitas partes minhas, né? Eu comecei a reprimir a minha parte falante, então eu que sou super falante, eu só era assim com as pessoas muito próximas, eu fui ficando tímida, introvertida, eu não expressava tanto os meus questionamentos, eu continuei sendo questionadora internamente, mas como isso não era uma coisa que era acolhida, né, pelas pessoas ao meu redor, eu fui sufocando e ficando uma pessoa eu fui reprimindo muito as minhas emoções, as minhas questões, sabe? E isso foi me tornando uma adolescente angustiada, com transtornos alimentares, até pouco tempo, né? Se eu entro em processos assim, eu danço bem juntinho com a depressão, já entrei em alguns processos depressivos, todo esse processo de entubar, sabe? E quando eu cheguei nesse momento, né, aos 30 anos, que eu tava me sentindo super perdida, já era um momento em que eu já tinha começado uma busca por mim mesma. Quando eu vim para a Austrália aos 23 anos, e hoje eu consigo ver isso com clareza, foi o começo de uma busca, foi um rompimento com... esse ambiente que eu tô, ele exige que eu seja algo que eu não dou conta de ser, eu não consigo mais ser essa boa menina, tentar ser, né? Porque eu nunca senti que eu fui de fato a menina que esperavam que eu fosse, sabe? Até hoje eu acho que eu não fui a filha que eu deveria ter sido, sabe? Como era esperado. Então eu já tinha esse desconforto, essa inadequação enorme. Surgiu a oportunidade de eu vir para a Austrália aos 23 anos. E eu já vejo que ali foi um primeiro passo. Eu já estava bem perdida aos 23 anos, né? Eu tinha terminado a faculdade de jornalismo
e não queria ser jornalista, não sabia o que eu queria fazer, e estava bem perdida. Então, vir para a Austrália já foi um movimento de tentar me encontrar fora daqueles padrões que eu sentia me sufocar muito. E eu vim para a Austrália e eu comecei a fazer um caminho que era mais livre do que eu era no Brasil, né? Então eu comecei a trabalhar aqui como faxineira, como fazendo sanduíche, depois como garçonete, funções que no Brasil eu não faria, né? Mesmo porque, tipo, eu fui criada para ser alguém, sabe? Porque no Brasil a gente tem super classista, né? Que a gente introjeta, né? Como se tivessem. E eu falava muito isso, que eu trabalhava em subempregos, né? Na realidade, essas funções são subempregos no Brasil porque as pessoas que fazem esses trabalhos não são remunerados de acordo com o trabalho, né? Com o esforço que é colocado e com o nível de pressão que existe nesses trabalhos, o nível de exposição que você tem a esses trabalhos. Aqui na Austrália é diferente, não é um subemprego, é um emprego, sabe? Só que a gente vim com todos esses preconceitos, mas mesmo assim eu estava disposta a sair daquele ambiente para me encontrar e fazer um caminho meu. E 7 anos depois daquilo, que eu comecei esse processo aos 30, eu tinha chegado num ponto em que eu tinha construído uma vida que eu achei que era a que eu queria, né? Eu tinha visto no país que eu escolhi para viver e tal, eu tinha um relacionamento que eu queria, eu tava ali vivendo as opções que eu acreditava que eram minhas. Só que o que eu não percebia na época era o quanto que essa socialização, essa coisa da boa menina estava ainda muito intrínseca dentro de mim. E eu ainda não tinha resgatado partes minhas que eu tinha sufocado lá na infância, indo para o caminho da adolescência. Que era justamente essa minha parte questionadora, curiosa, expansiva, liderante, de líder, né? Tipo, essa coisa de falar na frente das pessoas e de chamar a atenção, né? De estar no centro das atenções. Isso eram coisas que na minha infância eu tinha com muita facilidade e com o tempo eu fui abrindo mão. Então, quando eu cheguei nesse ponto dos 30 anos que eu estava perdida de novo, era perdida não tanto das opções, dos caminhos que eu tinha seguido, mas era muito perdida de quem sou eu, na minha essência, sabe? Quem sou eu de verdade? Quais foram as partes minhas que eu deixei para trás e que eu tô morrendo de saudade, sabe? Eu tava morrendo de saudade de mim mesma. E esse foi o processo, né, do meu despertar. Quando eu comecei a entrar em contato com essa Fernanda que era curiosa, questionadora, difícil. E por que difícil? Difícil porque eu não acato ideias simplesmente por acatar ou porque me mandam, sabe? É muito difícil me mandar. Eu sou muito colaborativa, mas eu só consigo fazer o que faz muito sentido para mim. E eu comecei a me sentir extremamente desconfortável, né, nessa época, aos 30 anos, quando eu tive meu despertar, de ter que caber em lugares. Então eu me via sempre me esforçando muito para caber, sabe? Eu tinha amigos, né, do trabalho e tal, mas eu sempre me sentia muito sozinha. Os 7 primeiros anos da Austrália, eu me sentia muito sem amigos. Os amigos, eu sentia muita falta de amizade de verdade. E o que eu vejo hoje é que eu sentia falta de ter amigos de verdade, porque na verdade eu não conseguia ser quem eu era de verdade. Então eu tinha amigos legais, mas eles não eram amigos, eles não eram as pessoas que quem eu sou de verdade atrairia, sabe? E quem eu sou, então eu comecei, né, aos 30 anos, essa busca por quem eu sou de verdade, que atravessou em resgatar essas partes que ser socializada como mulher tinham apagado, sabe? Tanto que até hoje, assim, né, eu hoje em dia tenho esse trabalho que eu venho aqui, eu falo publicamente, eu dou palestras, eu dou workshops, eu me coloco na frente de um monte de gente, eu falo muito.
Mas tem sempre uma voz na minha cabeça, será que eu tô sendo chata? Será que eu tô sendo inconveniente? Porque desde muito pequena foi dito pra mim que o fato de eu falar demais e perguntar demais, ser questionadora demais era inconveniente, era difícil, não era bem-vindo, sabe? Não era bem-vindo. Outra coisa, né, que eu fui assumindo também é o meu estilo de me vestir, de me portar. Porque eu sempre fui uma menininha muito desencanada. Eu não era muito delicadinha e princesinha. Tipo, a minha mãe sempre falava, tipo, eu te arrumo, você volta da escola destruída, sabe? Porque botava lacinho, botava coisinha, eu chegava suja, eu coçava as feridinhas, eu tava sempre com pereba no braço. E eu não tava nem aí. Só que ficava tanta gente sempre querendo dizer que eu tinha que me vestir melhor, me portar como uma menina, ser mais delicada, que ia tentando ser aquilo, eu não conseguia ser, porque eu não sou assim. E eu também não podia ser quem eu era, que era tipo desencanada, sabe? E depois desse processo do despertar, eu resgatei isso. Tipo, eu sou uma pessoa desencanada. Se você me encontrar no meio da rua, num dia qualquer, Deus sabe como é que eu vou estar vestida. O que não quer dizer que eu não gosto de, às vezes, me vestir bem, que eu não gosto de, às vezes, botar maquiagem. Eu gosto, às vezes, mas eu não sou uma pessoa ligada nisso, sabe? E eu comecei a admitir, sabe? O primeiro processo da gente se encontrar, esse se encontrar, a gente se sente perdida. E quando a gente está se sentindo perdida, a gente às vezes acha que é uma questão de direção. Mas o que eu quero fazer? Para onde eu quero ir? Qual o trabalho que eu deveria fazer? E a gente não percebe que, na verdade, esse a gente está perdida de nós mesmas. Porque a gente tentou tanto se encaixar na expectativa dos outros, a gente tentou ser a pessoa que a gente achou que precisava ser, que os outros queriam que a gente fosse, que a gente foi se traindo, né? Se permitindo se matar, assim. Matar não digo que a gente não mata partes nossas, né? Mas a gente sufoca, a gente reprime. A gente vai permitindo que a gente vai permitindo que partes nossas sejam reprimidas. Então, quando a gente está perdida, o caminho, antes de procurar qual direção ir, que decisão tomar, o caminho é sempre o que eu preciso resgatar, que eu tô reprimindo porque eu achei que essa parte minha não fosse adequada, sabe? Qual foi essa parte sua, né? Quais são essas características que são suas, que são da sua essência, que fazem você, que ao longo do caminho você reprimiu porque elas não pareciam ser seguras, elas não pareciam ser adequadas, elas não pareciam ser as certas. A gente é criada para ser essa síndrome da boa menina, a gente é criada para ser responsável e perfeitinha. Não é à toa que tantas mulheres são perfeccionistas, porque a gente é criada para ser perfeitinha, né? Bonitinha, princesinha, comportada, quietinha, vai bem na escola, não dá trabalho. É tudo assim, sabe? Tipo, bem certinho. E nós somos caóticas, como qualquer ser humano é, né? A socialização dos meninos tem outros 1000 problemas. É que a gente tá fazendo um recorte aqui pra gente conversar sobre as questões de nós mulheres. Mas nem por isso a socialização dos meninos é boa, né? Tanto que eles não podem chorar. Não é à toa que os índices de suicídio são muito maiores com os homens, porque eles não são estimulados a entrar em contato com as emoções. Então a gente precisa, né, entrar em contato com quem... Se você, né, tá nesse processo de tô perdida, não sei mais quem eu sou, um ponto muito importante dessa sua jornada vai ser resgatar essas partes suas que você acabou sufocando ao longo da vida, sabe? Porque é o conjunto dessas suas partes que vai poder te guiar para as decisões que vão te levar para uma vida mais autêntica, com mais significado, com mais senso de propósito, sabe? E é muito engraçado porque eu tinha essa sensação, essa voz dentro de mim, né?
Mas você não tá feliz nunca, você tá sempre insatisfeita, nada é bom. Será que algum dia você vai estar satisfeita? E tipo, sim, eu tô agora satisfeita, sabe? E não é porque eu não quero mais nada, eu tenho sonhos, né? Tenho mil coisas que eu quero fazer, eu continuo querendo outras coisas, e eu continuo querendo crescer, e querendo comprar minha casa, e querendo expandir meu negócio, eu quero coisas, né? Mas não é sobre isso, é sobre eu estou em casa comigo mesmo, porque eu abro hoje, eu aprendi a trazer à tona essas partes minhas e acolher. Até as partes que às vezes são difíceis, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito sensível, muito. Então eu tenho uma fluidez emocional muito grande, muito grande. E é um desafio navegar isso. É um desafio navegar isso. Só que hoje eu falo, tá, mas é quem eu sou. Então como eu posso ser assim? Que ferramenta. E por isso que eu amo tanto inteligência emocional, por isso que eu criei o Ciclos, que é o meu curso de inteligência emocional, porque foi essencial para o meu processo de despertar e ser quem eu sou e ter um trabalho com propósito, aprender a lidar com essas minhas emoções, aprender a estar em contato comigo, aprender a validar o meu mundo interior. Então, existe dentro desse processo da gente se encontrar, fazer esse resgate que a nossa socialização matou, né? Então, eu te deixo com essa pergunta, né? Quais foram as partes suas que você reprimiu, sufocou, silenciou, escondeu, porque elas davam trabalho, porque elas não eram bem-vindas, porque elas faziam com que você não se sentisse parte daquele grupo, sabe? Esse é um trabalho essencial para que você se encontre e você tenha, né, esse reencontro com você mesma. E daí, a partir daí, começa a tomar decisões e seguir direções que vão te levar para uma vida autêntica, uma vida que tem sua cara, uma vida que combine com você, que realmente te preencha, né? Que faça sentido. E é engraçado, só a última coisa, né? É engraçado, porque essa parte que falava pra mim, sossega, você também não tá feliz com nada, você é mal agradecida, também é uma parte que foi ensinada pra mim, né? Porque quando eu era pequena, era o que me diziam, né? Se eu tava tendo um episódio de sensibilidade, Fernanda, você é sensível demais, engole o choro, senão eu vou te dar motivo pra chorar. Por que você tem que questionar tudo sempre? Tudo você complica, nada nunca tá bom pra você. A gente vai internalizando, né? A gente vai escutando ao longo da infância e aí vão virando as nossas vozes, sabe? Então, te deixo aí com essa reflexão, porque você olhar para essas partes e se abrir, né? Mesmo que não venha instantaneamente, se abre para essa reflexão, começa a se perguntar quais foram as partes minhas que eu deixei para trás, porque à medida que elas forem aparecendo e você for abrindo espaço para elas na sua vida e aos poucos, né, criando maneiras de incorporar essas características suas de novo, você vai começar a se sentir mais conectada com você, mais segura, mais autêntica. Você vai ter mais clareza sobre o que você realmente gosta, qual é o seu propósito, que direção seguir para que a sua vida tenha mais propósito. Esse é o começo, esse resgate de quem você deixou para trás. Não é um trabalho fácil, mas vale muito a pena, muito. Porque no fim você só tem uma vida, até onde a gente sabe, né? Então que você viva ela como você, sabe? Não como esperavam que você fosse, mas como você é. Se você quer um senso de propósito, se você quer viver uma vida com propósito que faça sentido, uma vida que seja, né, rica, você vai ter que fazer esse trabalho, vai ter que encontrar essas partes, porque elas são partes suas. São partes suas. É isso, amor. Um beijo.